Bom dia, ou boa tarde, bom dia a todos e a todos. Agradeço aos amigos que fizeram a sua manifestação, mas peço um minutinho de atenção agora, porque são apenas 30 minutos para apresentar uma ideia sobre o Brasil. E em seguida, se quiserem, eu tenho muito prazer de ouvi-los pessoalmente, tratar consigo, fazer alguma mediação que acaso eu possa fazer. Eu quero cumprimentar todas as prefeitas, a todos os prefeitos, vice-prefeitas, vice-prefeitos, ex-prefeitas, secretários estaduais, secretários municipais, enfim, a todos eu quero cumprimentar na pessoa do prefeito Vônei Marastoni, que é nosso prefeito de Itajaí. Muito obrigado pelo privilégio do convite de estar aqui numa das federações municipais mais respeitadas do Brasil. Me permitam a todos e a todas cumprimentar aos prefeitos e prefeitas na pessoa da nossa ex-prefeita de Bombinhas, minha querida amiga Paulinha, nossa futura deputada estadual, se Deus quiser, e cumprimentar aquele que é o mais importante líder da nossa agremiação, o PDT, que é catarinense, e também queremos que ele venha à Câmara Federal, o deputado Manel Dias. É um privilégio estar de volta com você na sua terra, ao lado do nosso deputado Rodrigo Minotto. Se me permitir, presidente, eu vou caminhar por aqui, que é o cacuete de professor, não é? Eu estou sustentando, e agradeço muito o privilégio de falar mais uma vez aos prefeitos, porque os prefeitos são um eixo do poder político brasileiro que não estão desmoralizados, ou esse eixo não está desmoralizado. O poder central no Brasil está mergulhado numa crise de inconfiabilidade, de desmoralização, por uma anarquia institucional, o judiciário se metendo em tarefas da política, a política mandando sinais repetidos de corrupção, de privilégio, de mentira. Tudo isso faz com que o Brasil viva um momento muito grave, muito delicado, de negação da própria linguagem da democracia, que é a política. Mas dois eixos, dois centros de gravidade importantes do poder político permanecem preservados no Brasil. Os prefeitos, por regra, estão preservados da respeitabilidade do nosso povo, porque respondem com concretudes, apesar do grave colapso fiscal, e os governos estaduais. Logo mais vocês vão ver por que não é um mero agrado a vocês que eu estou dizendo isso. É como faz parte da solução que eu estou imaginando para o momento de grave colapso da institucionalidade brasileira. E aí, eu falo como quem já foi prefeito, eu mesmo já fui prefeito. Meu pai foi prefeito, eu cresci na ambiência das teses municipalistas. O meu irmão, ex-governador, eu fui prefeito em Fortaleza, o meu irmão foi prefeito em Sobral. O meu irmão mais novo é prefeito atualmente em Sobral, de maneira que eu brinco com ele sempre que eu encontro. E aí, irmãozinho querido, muito dinheiro, pouco problema, né? Ele está me gozando, né? Muito dinheiro e pouco problema é justamente o inverso. E aí eu sustento aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que o Brasil precisa mudar. E eu falo isso assim como uma certa obviedade, porque não parece muito seguro para uma certa corrente de opinião mais conservadora no Brasil, que o Brasil precisa mudar. Mas eu sustento com números essa minha tese. Por aqueles que, como nós, temos uma maior preocupação social, eu afirmo que o Brasil precisa mudar, porque, por exemplo, nos últimos 12 meses, o país assistiu a 62.500 homicídios. 62.500 pessoas foram assassinadas no nosso país, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, quase todos das periferias das grandes, médias e pequenas cidades. Quase todos na esteira dessa peste que virou o narcotráfico e a droga. O Brasil precisa mudar se nós olharmos pelo ângulo socioeconômico. Nesse momento, e isso explode a agenda municipal, por exemplo, sem correspondência das receitas, o Brasil está com 13.700.000 pessoas abertamente desempregadas. 13.700.000 pessoas abertamente desempregadas é um número que deveria comover, assustar, ou pelo menos recomendar que nós precisamos debater um rumo de mudança para que a gente tenha a perspectiva de resolver isso. O Brasil precisa mudar se nós tivermos em conta, por exemplo, todas as grandes questões do pacto fiscal, do pacto federativo dilacerado, rasgado do Brasil, se nós tivermos em conta que 34.200.000 pessoas hoje no Brasil estão empurradas para a informalidade, vivendo de bico, trabalhando sem qualquer proteção de carteira assinada e, mais grave, demitidos de qualquer contribuição para a economia formal. Vale dizer, por exemplo, se nós tratamos de um problema da Previdência, como imaginar uma reforma
num sistema previdenciário de repartição, cuja lógica incide sobre a relação formal de trabalho, quando nós temos entre desempregados e empurrados para a informalidade, 50 milhões de pessoas. Se nós não tivermos em conta essa reflexão, as paixões, as ideologias, todas muito normais, porque quem tem a experiência que eu tenho, 38 anos, ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro 2 vezes, deputado federal mais votado do Brasil, deputado estadual de oposição, deputado estadual líder de governo, 2 vezes candidato à presidência da República, eu já estou vacinado de certas simplificações grosseiras que eu vejo no debate muitas vezes acontecer. Eu deveria descansar um pouco mais, se fosse necessário, mas um auditório de gente qualificada como esse me permite correr um pouco mais. Com esses rápidos números, eu reafirmo, o Brasil precisa mudar. E aí a grande questão que o debate devia aclarar, e esse eixo preservado do poder político devia, como vocês estão fazendo aqui, exigir de todos os candidatos, de todas as candidatas, de todas as plataformas, que nós refletíssemos concretamente sobre as questões reais do país. E aí vem aqui 2 agendas. Simples. Aquela agenda que explode para a marketagem explorar, que simplesmente anota as emergências do povo, as urgências do povo, e pasteuriza o debate, mais ou menos repetindo obviedades. Emprego, saúde, educação, enfrentar a violência e o discurso moralista do combate à corrupção, que nem cuida de segregar, de maneira que o mal que está se fazendo ao povo é terrível, porque está se ensinando ao povo que política é lugar de bandido, de ladrão, de mentiroso e que não há exceção. Isto tem uma intenção maliciosa no planeta Terra, porque uma ideologia perversa, conservadora, gostaria de desmontar os Estados nacionais em direção à franquia da circulação de capitais especulativos, sem reserva nem restrição de nenhuma natureza, e para isso é preciso desmoralizar a linguagem da democracia, que é a política, e seus agentes. Por isso que não se faz o contraponto, como no mundo inteiro se faz. Há um prefeito corrupto e há muitos prefeitos decentes, honrados. Por que não se denuncia o prefeito corrupto e se mostra no mesmo passo aqueles outros tantos que estão fazendo, apesar de todas as dificuldades, coisas acontecerem exemplares no Brasil? Porque não interessa. O que interessa é a generalização que predispõe, por exemplo, essa garotada sem voto do Ministério Público a querer tutelar o poder político, mandar e desmandar, criminalizar a política, e isso tudo tem uma agenda de restauração do poder político e da respeitabilidade do poder político, senão não há democracia verdadeira. Então, repare bem, para essa agenda, obviedades são ditas, mas não se diz concretamente da outra agenda. A outra agenda é de onde vai vir o dinheiro para se fazer uma melhoria na educação, para se fazer uma melhoria na saúde, para se encerrar os lixões que estão sendo um objeto de tortura sobre muitos prefeitos pelo Brasil afora, porque nem sequer individualmente é possível que pequenos municípios façam. Obriga-se a uma institucionalidade que não é legal, exige grandes acordos de consórcios, exige mecanismos de financiamento que estão completamente interditados, só para dar um exemplo prático de coisas que os prefeitos têm me falado, e o meu irmão fazendo agora o lixão do consórcio lá do Sobral me permite visualizar concretamente essas coisas. Pois bem, é aqui talvez que por economia de tempo eu peço um pouco a sua atenção. O Brasil está, do ano 80 para hoje, crescendo pífios 2% ao ano. Não interessa aqui chamar a culpa de Francisco, Manuel ou Rosa. Não é problema individual. Claro que o Chico, Manuel ou Rosa ajudam ou atrapalham. Mas o Brasil tem um problema estrutural, que deriva do fim do velho modelo nacional desenvolvimentista, que industrializou o Brasil saindo do nada e morreu. E de lá para cá são tantas as nossos traumas, nossas fogueiras, nossas emergências, que nós não temos sido capazes de equacionar um novo projeto nacional de desenvolvimento. E na prática é assim, o Brasil cresce 2% ao ano na economia, em média, de lá para cá, e cresce a população a 1,7% ao ano. Ou seja, por cabeça, o nosso jovem vereador, não é, iniciante aqui, que vai ser o nosso futuro presidente da República, vou fazer esse vaticínio aqui, o Brasil por cabeça não está crescendo. Basta que a gente chegue à conclusão, veja como é chocante. 5 brasileiros, eu não estou denunciando a riqueza, eu estou denunciando a miséria e a desigualdade. 5 brasileiros hoje acumulam a fortuna que pertence a 100 milhões de nacionais. Não há nada parecido no planeta Terra em matéria de concentração de renda. E isso não permite ao país ganhar escala nas suas questões.
Isso, então, nos impõe uma agenda que, basicamente, quer falar num saneamento fiscal do país. Saneamento fiscal é uma palavra meio perigosa a gente falar, porque há muita malversação ideológica nesse setor. E aí o que eu estou querendo dizer aqui é que o ajuste que eu defendo é para gerar excedentes para investimento. Não é para fazer uma austeridade como essa suicida que o Brasil está sendo empurrado a fazer por dogmatismo estrangeiro. E aí vocês sabem bem concretamente o que eu estou falando, mas eu vou ilustrar com números. Quando eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, sob a liderança do grande brasileiro Itamar Franco, o Brasil tinha uma carga tributária de 27% do PIB. E era uma carga tributária absolutamente generosa em matéria da repartição desses recursos no Pacto Federativo. Eu governei Fortaleza, sob a égide da Constituição de 88, e nós tínhamos ali várias autonomias, e a carga tributária era repartida de um jeito, volto a lhes dizer, muito generoso. Nessa brincadeira, né, de mitologia ideológica sendo vendido como ciência boa, vejam o que aconteceu 8 anos depois que o Fernando Henrique toma posse. Eu não estou atacando ninguém, é uma constatação de números. 27% do PIB era a carga tributária. A dívida pública brasileira tinha levado 500 anos para sair do zero para 38% do PIB, para financiar o Brasil industrializado e a infraestrutura. O Petrobras, a Eletrobras, as estradas, os portos, tudo estatal. Portanto, havia uma dívida e uma correspondência. E o Brasil tinha privatizáveis, já com certo consenso, matéria de telefonia, mineração, etc., o Brasil tinha privatizáveis 120 bilhões de dólares. Olha, companheiros, companheiras, se me permite chamar-lhes assim, como compatriota. Olha o que aconteceu com o Brasil, a gente replicando a ideia dos outros, sem refletir com a nossa própria inteligência. Em 8 anos apenas, a dívida pública, que era de 38%, passou para 78% do PIB. Nós vendemos 120 bilhões de dólares de ativos nacionais, esterilizamos tudo isso no juro alto, e a carga tributária, para galopar correndo atrás dessa dívida explosiva, e eu não estou fazendo história, esse é o nosso problema contemporâneo agravado, ela explode para 36% do PIB. E neste passo de 27% para 36% do PIB, tudo foi feito em fraude à Constituição de 88, com contribuições não partilhadas com estados e municípios. Aqui começa a sua agonia. A agonia do municipalismo, a agonia da Federação Brasileira, que hoje não é brinquedo. 17 de 27 estados da Federação estão ilíquidos no Brasil. E São Paulo não está, junto com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os 4 estados mais ricos e industrializados do Brasil, porque São Paulo, há 4 anos, não reajusta os funcionários públicos. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as parcelas da sua dívida com a União, segurado no liminar dessas aberrantes que surgem de vez em quando na vida judiciária brasileira. Não fora isso, São Paulo já estaria também com a receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida. 60% dos municípios brasileiros estão já extrapolando os limites prudenciais da terrível lei de responsabilidade fiscal, que não faz nenhuma adaptação às realidades práticas que uma crise econômica que fez despencar o PIB 9,2% em 3 anos, impõe em decréscimo de receita, sem que as despesas caiam. Porque as despesas, por exemplo, com a atenção básica de saúde, são indexadas a câmbio. Por mais que a gente não seja informado disso, 80% dos insumos do SUS são câmbio, são taxa de câmbio. Nós desvalorizamos o câmbio 40 e tantos por cento nos últimos anos, e aí, resultado, a receita do SUS na atenção básica caiu em termos reais. A educação, você tem ali a judicialização de vaga para ensino infantil, por exemplo, 2.700.000 pessoas estão pedindo vaga. E essa gente fez uma tabela de status constitucional sem precedente internacional, congelando os gastos reais com saúde, com educação, segurança, por 20 anos. Ora, imagine os senhores e as senhoras, 2.700.000 partos acontecem por ano no Brasil. Cada um precisando de uma atenção materno-infantil, cada um preparando um pedido de matrícula na creche, cada um tendo um Ministério Público descuidado de tudo, a fazer ação civil pública, a desmoralizar prefeitos, a jogar a moral, a honra das pessoas, como se fosse fisicamente possível, nesse pacto de despotismo esclarecido que usurpou o poder real no Brasil. Portanto, nós precisamos considerar esse problema com a sua complexidade. E aí começa.
é preciso revogar o teto de gastos da emenda 95. Não quer dizer abandonar o valor anunciado em relação a ela. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Eu fui governador do 8º estado brasileiro. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade brasileira, que é Fortaleza. E eu digo para desafiar meus ilustres opositores, não tem um dia de déficit. Como governador, fui ao mercado e comprei 100% da dívida em títulos do Estado com 15, 20 anos de antecedência. Portanto, não me confundam, não aqui, os tais mercadistas juramentados, agressivos, que querem usurpar a democracia, tutelar o nosso povo, com qualquer pessoa que esteja patrocinando frouxidão fiscal. Não é disso que eu estou falando. Mas não é possível, com status constitucional, você tabelar por 20 anos saúde, educação, segurança pública e a infraestrutura do país. Imagina no prático, ano que vem os carros da polícia vão quebrar, vão morrer, vão ficar defasados, os urutus do exército vão ficar anacrônicos. Você imagina, o Brasil está proibido de repor a frota da polícia. Você não tem um negócio é um contrassenso absoluto. Então, essa é a primeira providência. Em segundo lugar, nós precisamos resolver 2 passos. E aí não tem conversa. Vou propor com concretude, porque eu vou precisar de vocês, se tocar a minha honra de servir essa grande nação como seu presidente. Eu vou precisar, como disse na Frente Nacional dos Municípios, recentemente, eu vou precisar encontrar com os prefeitos e com os governadores, uma vez por mês, durante 6 meses, que é o tempo que eu quero usar os 6 primeiros meses para as reformas. E eu explico na prática, concretamente, por quê. O Brasil vai precisar entrar num duro esforço de diminuir despesa e de aumentar a receita. Esse duro esforço de diminuir despesa não pode onerar as classes mais pobres, que já estão absolutamente, pelos números que eu demonstrei, muito gravemente fragilizadas. Mas eu sei, por exemplo, que há hoje, inclusive com repercussão nos orçamentos municipais todos, renúncia fiscal da União Federal, cortesia com o chapéu dos outros, de R$500 bilhão por ano. Basicamente, tributos que são partilhados nas transferências correntes, não as voluntárias, dos estados e municípios. É claro que precisamos colocar isso em perspectiva, mas aqui há uma frente de por onde certas despesas podem e devem ser criticadas. A maior de todas, deixe que eu reparta consigo mais uma vez, aquela que leva R$ 51,70 do orçamento desse ano, é rolagem de dívida e juro para banco. Vejam bem, do orçamento da União, R$ 51,70 de cada R$ 100 são despesas financeiras. Juro e rolagem de dívida. Isto daqui está matando e vai liquidar a nossa nação, e o caos não tem razão nenhuma para a gente não se antecipar e impedi-lo. Aqui está claramente por onde também, isso não é fácil, não se pode brincar com isso, mas é preciso ser severo no corte dos gastos correntes do Brasil, de toda a natureza. Porém, mesmo assim, com o tempo, é preciso a gente trabalhar sobre receita. E aqui o grande passo, por isso que eu digo que eu vou precisar dos prefeitos e governadores, ou qualquer um que queira governar e reformar o país, vai precisar dessa mediação, que está preservada, volto a dizer, da desmoralização do poder político. Qualquer um dos que tem a honra de servir esse país como presidente, vai precisar propor um incremento de receita. E eu quero fazê-lo com transparência antes das eleições, para que a minha proposta seja criticada e que as pessoas saibam que, ao me eleger, estão elegendo um conjunto articulado de ideias, à base de um projeto nacional de desenvolvimento. E eu estou propondo algumas providências. 2 são mais relevantes pelo volume de receita a ser partilhado com estados e municípios. Primeiro, o tributo sobre grandes heranças e doações. Na América do Norte, o país capitalista mais agressivo, a alíquota mínima é 29%. No Brasil, a alíquota máxima é 8%. E não é partilhado com os estados, é cobrado pelos estados, e os estados acabam só cobrando 4% na média. No mundo, só 2 países não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Não estou falando de incidência sobre faturamento. Depois que a empresa tem sucesso, o lucro no Brasil simplesmente não é tributado. Aquilo que na fonte mata 27% na classe média, para uma pessoa, por exemplo, o Banco Itaú, e eu falo o nome para que as pessoas saibam por que existe tanto ódio, né, às vezes, em relação a mim, que sou uma pessoa do bem, sou da paz e sou desenhado como um brigão, como um cara mercurial, pavio curto, porque não dá para dizer outra coisa. Eu tenho 38 anos de vida pública, nunca fui envolvido em nenhum tipo de mal feito,
nenhum tipo de escândalo de roubalheira na vida. Isso nada mais é do que a minha obrigação, mas os tempos andam tão estranhos que eu lembro isso. Pois bem, o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de lucro, de dividendos para 4 famílias agora. Sabe quanto foi o imposto? Nada. Isso não é razoável. Simplesmente só o Brasil e a Estônia não cobram. E aqui estão as pistas de por onde a gente pode virar em 24 meses a equação ruinosa que está explodindo no endividamento brasileiro. E com esse número eu passo adiante para refletirmos um pouco sobre a outra agenda, sempre sabendo quanto tempo está. Eu tenho aqui um tempo? Então está bem. Tá indo. É decrescente. Tá bom, então vai dar. Então repare bem, o número é o seguinte: como nós estamos com déficits monstruosos, basicamente porque a receita caiu, despencou, só para vocês terem ideia, nos últimos 4 anos, a carga tributária, que era de 36%, caiu para 32%. Os prefeitos e prefeitas estão sentindo isso nos seus orçamentos. Apurem, né? As despesas obrigatórias são crescentes, inelásticas, e a judicialização e as pressões, e a receita está caindo, concretamente em termos reais no Brasil. Pois bem, como isso está acontecendo, a dívida pública brasileira está galopando para patamares absolutamente perigosos. E isso não é um assunto de economês, isso é um assunto de população. Por quê? Porque a dívida está se arredondando em 5 trilhões de reais, e o problema não é o tamanho dela, é o perfil. Quando ela começa a galopar para ficar grande demais, parte dela, ante a conivência criminosa do nosso governo atual, acaba se tornando de vencimento à vista. De maneira que no momento em que nós estamos conversando, reparem bem como a tragédia está aí na nossa porta. 1,184 bilhões de reais, 26% da dívida brasileira, vencem em 4 dias. E não há nenhum ajuste fiscal capaz de produzir 1,184 bilhões de reais em 4 dias. Nem se a carga tributária fosse 80% do PIB, nem que a despesa fosse zerada em cima dos aposentados, nada enfrenta isso. Portanto, o desarme dessa bomba é essencial no desenho de um novo pacto federativo. Por quê? Porque tudo que está errado no Brasil não está errado porque tem um manual de fazer certo e os políticos em Brasília são tão irresponsáveis, tão descuidados, que fazem tudo errado. Se fosse assim, era mais fácil. Tudo que está errado no Brasil está errado porque atende a interesses minoritários, agressivamente informados, militantes, em desfavor das maiorias que estão desinformadas. Nossas crianças estão brincando, como é do seu tempo brincar, e os políticos têm por primeiro instinto a sobrevivência. Portanto, nós precisamos colocar mediações que representem os interesses gerais de maneira a dar força ao enfrentamento das minorias e dos privilégios. E isso me traz, então, o argumento racional, concreto, da mediação com prefeitos e governadores. Eu tenho para mim que o Brasil tem 4 providências para tomar para diminuir esta lógica de impasse entre um presidente reformista e um Congresso que tende a reagir contra. Menos porque é salafrário, corrupto e tal, infelizmente o atual, por maioria, dói em mim dizer isso, congressista que fui, mas a gente tem que botar o dedo na ferida para consertar. Mas não é esse o mais grave problema do Congresso brasileiro. O grave problema é que é um órgão cuja tarefa institucional não é responsável pela sustentabilidade da economia nem pela regularidade dos serviços. Percebe? Se o Congresso, se deixado solto, é cercado de grupos de pressão e lobbies, e ele tende, então, a proteger os interesses atuais organizados em desfavor dos interesses gerais da nação. Por isso que acontece essa contradição de o Congresso querer baixar imposto. Eu era deputado quando se revogou a CPMF. Não é que a CPMF seja grandes coisas, não, tecnicamente. Estou falando o seguinte: num dia, sem mexer no orçamento, sem saber de nada da despesa, tiraram 70 bilhões dos cofres públicos. 8 dias úteis depois, o mesmo Congresso vota a regulamentação da emenda 29, que aumenta em 70 bilhões de reais o gasto com saúde. E num e no outro, esses gestos foram aplaudidos pelos grupos de pressão envolvidos. 140 bilhões a menos, 70 a menos, 70 a mais, é muito dinheiro no orçamento norte-americano. Quanto mais numa sociedade, numa nação pobre como a nossa. E isto só tem um jeito de sair disso. Primeiro, propor antes, de maneira que o voto seja dado ao cidadão ou cidadã, mais nas suas ideias. Segundo,
O tempo da reforma são os 6 primeiros meses. Por quê? Porque todos os presidentes brasileiros, desde o nosso general Dutra até hoje, se elegeram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, se quisermos reformar o país, a hora de propor é a primeira, os 6 primeiros meses. Terceiro, aqui está a sustentação clara daquilo que eu disse no começo e quero repetir, porque para além vamos dizer, praticamente do controle dos votos de Santa Catarina, que estão todos nessa sala, e eu gostaria muito de tê-los todos se tivesse essa honra, eu preciso, na verdade, de vocês para governar. Não é? Evidentemente que o voto seria muito bem-vindo e fica aqui, não é, para a ocasião, se eu for homologado pela convenção, eu só posso agora falar como pré-candidato. Mas voltemos aqui à reflexão. O Pacto Federativo rasgado é a única saída, uma política de governadores e de prefeitos, redesenhar o pacto fiscal do país em troca o saneamento do Pacto Federativo dilacerado. Eu estou preparando claramente, por exemplo, todo um regramento novo para o endividamento dos estados e municípios. Coisas práticas, concretas. Hoje, por exemplo, o Brasil tem menos de 40% dos domicílios com saneamento básico. Nós temos bilhões de reais do FGTS, nós temos bilhões de dólares do Banco Mundial, do BID, da CARF, disponíveis para saneamento básico. Corresponde a uma necessidade, é atribuição institucional dos municípios. A esmagadora maioria dos municípios tem, mesmo pela draconiana lei de responsabilidade fiscal, capacidade de se endividar até 1,5 vezes a sua receita corrente líquida e morrem por falta de projeto, morrem por uma burocracia infernal na CAIM, COFIEX, Secretaria do Tesouro Nacional, etc., aval da União autorizado pelo Senado, e tudo isso eu vou revogar para preencher apenas um formuláriozinho, para que nós possamos, agora em atenção ao emprego, voltar ao país a atividade econômica que emprega mais gente, que não importa insumos, que é a construção civil. Estou dando só um exemplo. Como tal, você tem 300 bilhões de reais, resolveria todo o transporte de massa das grandes cidades brasileiras. Isso é a carteira de projetos do BNDES. Evidentemente que 300 bilhões de reais é muito dinheiro, mas se eu disser que é em 10 anos, se eu disser que é em 20 anos, sem descontinuar, e mudar a lógica de aval da União para os estados e municípios, você tem uma descompressão muito importante, e isso não fere nenhuma austeridade. Por quê? Porque cada aval da União, como vocês sabem, ou pelo menos uma boa parte sabe, é dado contra uma procuração que retém o fundo de participação. Percebe? Então a União dá um aval, o prefeito tem 6 anos de carência, 20 anos para pagar. Se amanhã ele atrasa uma prestação, a União tem uma procuração e segura o fundo de participação. Por que ela contabiliza a tempo presente o passivo? É apenas para forçar todo mundo a privatizar. Esse monte de entulho que está aí, né, que a gente precisa remover, e eu sei onde as andorinhas dormem por conta da minha história institucional. Estou dando exemplos práticos e eu quero terminar agradecendo esse privilégio, dizendo que com todas as dificuldades, para mim, Santa Catarina é um exemplo. E eu tenho usado muito a concepção de Santa Catarina, a concepção concreta, prática, e isso não é fruto do acaso, mas da qualidade da liderança. Vocês são um estado completamente diferente do Brasil. Vocês não fizeram o absurdo da hiperurbanização de uma cidade só. Por exemplo, Fortaleza e região metropolitana hoje tem mais de 1/3 da população do Ceará. Quase 4 milhões de habitantes. A segunda cidade tem 300 mil. Vocês verem, aqui vocês têm uma cidade do interior que é maior do que a capital e diversos centros alternativos de economia. Em linha com a mesma coisa, vocês têm uma agricultura extraordinariamente capaz e ela é diversificada. E ela é baseada em pequenos que descobriram o caminho do associativismo para adensamento tecnológico e acesso a mercado. Porque o grande inimigo do pequeno é a falta de acesso a mercado e acesso a tecnologias. Vocês têm uma agricultura de pequeno porte, agropecuária, melhor falando, diversificado no território. Vocês não concentraram a propriedade rural, são muitos minifúndios. Vocês diversificaram a atividade econômica, vai de um turismo excepcional, uma piscicultura importante, passando por uma indústria poderosa e diversificada, passando por uma pecuária de pequeno porte, passando por uma agricultura de alta linhagem. Mas veja bem, tudo isso acontecendo só pela raça do barriga verde, do catarinense. Eu tive em Xanxerê outro dia, e lá estava a seguinte questão: para comprar um saco de semente, você paga a unidade.
de semente de milho, que é a capital brasileira do milho. Você compra o saco de milho multinacional por unidade, não é 250 gramas nem 300. O saco tem 7 mil caroços. E se o peso e medida pode abrir e contar, dá 7 mil caroços. Custa R$700 o saquinho de semente. E aí, como não tem política agrícola, não tem planejamento, isso tudo explode na cabeça, ao redor dos senhores, das senhoras, assistência técnica, acesso, etc, etc. O que acontece? Todo mundo planta. Resultado, a saca de 60 quilos é vendida para R$40 agora, R$42. Mas, de qualquer forma, a saca da multinacional. E esse é um complexo industrial do agronegócio, junto com petróleo e gás, bioenergia, junto com o complexo industrial da saúde e junto com o complexo. Aqui está dizendo que eu ainda tenho 1 minuto. Não, mas eu estou terminando. E junto com o complexo industrial do agronegócio e da defesa, é o caminho por onde o Brasil deve interromper esse itinerário de desindustrialização e retomar o desenvolvimento. Volto a dizer, foi algo telegráfico, quis pesar um pouco mais na questão das finanças públicas, porque a força de vocês, dos senhores e das senhoras, deriva da sua debilidade atual. É preciso que o Brasil real, que está nas comunidades, se levante e tome de volta o poder político.